Hoje nós falaremos sobre o final do capítulo 2 aí, o final não, né, que aqui está no meio, a gente já viu o final, mas vamos terminar o capítulo 2 hoje, falando sobre um tema que é crucial para o nosso entendimento, porque entendendo bem esse tema, a gente vai entender bem o que o pecado significou, o que o pecado trouxe ao homem e a obra de Jesus ainda melhor. Hoje nós falaremos sobre um pacto que Deus estabelece com a humanidade, que é chamado pacto de obras, ou pacto da vida, ou pacto da natureza, enfim, tem vários nomes para esse pacto que Deus faz com o homem através de Adão, lá em Gênesis 2, no verso 15 ao verso 17. Então, o texto é esse. Dá para enxergar bem aí, Rosângela? Então tá bom. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, nós veremos hoje esse texto, nós trabalharemos esse texto, as promessas que Deus faz aqui, o que Deus cobra do homem e o que o homem, a gente vai ver depois, a consequência do que o homem faz semana que vem, quando a gente for falar do pecado do homem. Mas hoje sobre esse pacto e aliança. Aqui o texto está aí, Hebreus 8, porque esse texto é interessante. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, olha que interessante, Hebreus, Novo Testamento, Epístola aos Hebreus vai tratar de uma nova aliança perfeita. Vai tratar de Deus se relacionando com os homens através de aliança, e nessa nova aliança, o mediador é Jesus. Isso significa o quê? Que existia uma antiga aliança, que existia um antigo mediador e que Deus se relacionava com o homem através dessa antiga aliança. Pois bem, hoje nós veremos aqui essa primeira aliança que Deus estabeleceu com o homem, mas antes disso, a Bíblia traz duas alianças dentro de uma aliança maior. Então, a grande aliança é a aliança da redenção, a gente chama assim. Um dia eu trato dela especificamente, mas é uma aliança que Deus estabeleceu lá antes da fundação do mundo, quando Ele disse: olha, eu vou escolher fulano, eu vou salvar cicrano, Jesus vai ir, mas para que Jesus precise ir, precisa acontecer isso antes, vou fazer um primeiro pacto que vai ser quebrado, depois Jesus estabelece um novo pacto perfeito, e através da mediação dele que eu vou me relacionar com os homens. Então, tudo isso já é da vontade de Deus, desde antes da fundação do mundo, lá na eternidade. Então, dentro dessa aliança grande, dessa vontade grande de Deus, Ele estabelece duas alianças. Uma primeira, que é um pacto das obras, ou pacto da vida, que Ele faz com Adão. Então, Ele chega para Adão e estabelece uma aliança. Nós veremos semana que vem, os irmãos já sabem, Adão quebra essa aliança, o homem agora está em pecado com Deus, e ele estabelece então uma segunda aliança, que é uma aliança da graça. Apesar de alguns acharem, eles não são totalmente distintas uma da outra, nem tudo, claro, há diferenças entre as duas, mas nem tudo é diferente. Esse puritano, Patrick Gillespie, ele traz semelhanças. Então ele diz, olha, em ambas as alianças, Deus foi a causa, já que é o autor de ambas. Então Deus resolveu estabelecer alianças com o homem. Não foi o homem que foi procurar a Deus e falar, olha Deus, vamos fazer uma aliança. Não, o próprio Deus, ele vem até os homens e estabelece uma aliança com eles. A causa motora, o que motiva a Deus, é pura e simplesmente a graça dele. Deus precisava fazer uma aliança com Adão para que Adão o adorasse? Não.
Adão já deveria adorá-lo só pelo fato de ser criatura de Deus. Só pelo fato de ter sido criado por Deus, já deveria adorar a Deus. Mas Deus, ele quer estreitar o relacionamento com Adão, ele propõe uma aliança para Adão, diferente de todo o restante da criação. Então, só com Adão ele estabelece uma aliança, nem com os anjos ele estabelece essa aliança, mas somente com Adão. O alvo dessa aliança é a glória de Deus, ambas têm um representante, e daí vem o termo federalismo, e isso é importante. Quando a gente for falar de pecado, a gente vai falar que o homem é pecador através da transmissão de um pecado original, através do federalismo do nosso representante. Como assim? É porque Adão pecou. A culpa e a corrupção do pecado de Adão transmite para toda a humanidade. Por quê? Porque ele é o nosso representante. Natan, mas eu não acho justo Adão ter pecado e eu agora sofrer as consequências do pecado de Adão. A pergunta que eu te faço é: você acha justo Jesus ter feito o que fez e você ser alvo das bênçãos dele? Porque o princípio é o mesmo. Ele é o representante. Então, porque Jesus é o representante da nova aliança na qual nós estamos, é que nós conseguimos herdar as coisas que Jesus conquistou. Então, ele ganhou a vida eterna. Ele herdou a vida eterna. É porque a gente está nessa aliança, ele é o nosso representante, que a gente também tem vida eterna. Por isso que pacto das obras, o pacto da vida, ela está ligada a todos os homens querendo ou não, os homens sabendo ou não, mas toda a humanidade que já pisou nessa terra e que pisará nessa terra, qualquer pessoa, ela está dentro desse primeiro pacto das obras. Por isso que todo mundo, sem exceção, já nasce com a culpa e a corrupção de Adão. E só aqueles que nascem de novo em Cristo Jesus é que herdam a segunda aliança. Então, todo mundo faz parte da primeira, mas nem todo mundo faz parte da segunda. Todo mundo está dentro do pacto das obras, inclusive a gente ainda. Mas a gente está dentro de uma nova aliança também. Uma aliança perfeita, uma aliança baseada no merecimento de Cristo, que é o nosso representante. Mas eu vou tratar disso com calma mais para frente. Elas exigem justiça perfeita, Deus estabeleceu as condições e elas possuem sacramentos. Então olha que interessante, a gente nessa nova aliança que a gente participa agora, essa perfeita aliança, a gente tem sacramentos. Os irmãos lembram quais são? A gente vai ter os dois hoje. Batismo e Santa Ceia. Toda vez que alguém é batizado, é a gente anunciando assim: olha, fulano, membro da nova aliança. Isso já aconteceu espiritualmente, mas de uma maneira visível, a gente está demonstrando isso agora. E todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, a gente está anunciando: nós somos membros da nova aliança, da superior aliança. Nós somos membros desse federalismo em que Jesus é o nosso cabeça, o nosso representante diante do Pai. Certo, meus irmãos? Alguma dúvida? Por quê? Como assim? Não entendi a pergunta. Por que obras? Aqui obras? A gente vai chegar lá. Tá? Pode perguntar. A gente vai chegar lá também. Mas ficou respondido, então ele pecou e cai sobre nós porque ele é o representante. Assim como pelo fato de Jesus ser o representante, é que ele faz o que faz, isso vale para a gente.
Às vezes eu acho engraçado que a pessoa chegava lá eu falava disso lá em São Vicente, quando eu dava aula não com todos esses detalhes, eu passava só por cima, mas eu falava só rapidamente assim, não, a gente herda a culpa e a corrupção do pecado de Adão, quando eu falava sobre pecado. Aí a pessoa, isso é injusto. Como que um peca e eu sou responsável agora, isso cai sobre mim? Aí eu sempre perguntava a mesma coisa. Você acha justo Jesus ter feito o que fez, isso valer sobre você? Eu acho justo. Eu falei, mas o princípio é o mesmo. Por que num tá bom e no outro você acha ruim? Não, Deus se relaciona assim com o homem, através de representantes, através de pacto. Num era Adão. E aí eu vou falar, porque se talvez Adão não peca, mesmo que Eva pecasse, eu vou falar isso semana que vem, provavelmente não, Deus perdoaria o pecado de Eva, porque o representante dela era Adão. E se Adão se mantivesse justo, toda a humanidade seria justa. Mas como Adão pecou, toda a culpa do pecado, então você é culpado pelo seu pecado, porque você já nasce pecador, e a corrupção do pecado, ela agora já transmite ao homem. Então, você já nasce, o espermatozoide fecundou o óvulo lá da sua mãe, você já tem culpa e corrupção. Culpa e corrupção. Você já está devendo para Deus e seu coração já está inclinado para o mal. Por isso que Deus te justifica pela fé, que Ele declara assim, agora você não tem mais culpa no cartório. E Ele te santifica, te tornando mais parecido com Jesus. Que Ele está pegando a corrupção e jogando fora e substituindo por uma nova criatura mais parecida, mais santa. Mas isso a gente vai trabalhar semana que vem com calma. Pode falar, Flávio. Exatamente. Não, é difícil falar que essa é a motivação. Ele mandou a graça dele sobre nós, mas ele mandou sobre Adão também já. A gente vai ver, lá quando chegar no pacto da graça, que o anúncio é para Adão e Eva. É para a serpente, mas de Deus está falando com a serpente, mas implicitamente está falando com Adão e Eva. E que, ao que tudo indica, Adão não dá para saber, mas ao que tudo indica, Eva crê na promessa. Provavelmente Adão também creu. Então, o que eu creio é que Deus estabeleceu assim, porque assim Ele é glorificado e assim é bom para a gente. Eu vou explicar por quê. Imagina se dependesse de cada um de nós. Vamos supor que Deus criou ser neutro, neutrão, igual alguns acreditam, e depende de você. Só que é o seguinte, você pecou, acabou suas chances. A partir do momento que você pecou, você fez alguma coisa errada, você fez malcriação na infância, você chutou errado a barriga da sua mãe, você fez qualquer coisa errada que você fez, você perdeu a salvação. Mas se você viver bem, você vai continuar. Entenda, você não vai morrer, você não tem 60 anos, você vai continuar vivendo. Pensa viver uma vida inteira, de 1000 anos, 2000, 3000, sabe-se lá quantos mil anos, com a possibilidade de que a qualquer momento você pode perder a salvação.
eu vou... tudo indica que o texto bíblico deixa claro só que Eva creu. Se Eva creu, Jesus morreu por ela também. Creu na promessa. A gente crê numa promessa. Ninguém aqui viu Jesus, a gente crê na promessa, que já veio, já aconteceu. Antigamente se cria era pela fé também, pela mesma promessa, de que viria o Filho de Deus. Eu vou tratar com calma, Rosângela, sobre isso, quando a gente for falar deles dois, e o nome que ela dá para Caim, porque o nome que ela dá para Caim indica muito. Então eu quero trabalhar com calma essa ideia, mas sim, se os dois creram, eles estão no céu hoje. A Bíblia não fala assim, olha, eles creram. Tudo indica que creram, pelo nome que eles dão para Caim. E eu vou explicar isso lá. Mas não dá para afirmar, bater o martelo. Mas só voltando, Flávia, ficou claro por que Deus estabelece representante? E isso é bom para a gente? Porque imagina viver uma vida em que a qualquer momento eu posso perder e ir para o inferno. Não, estou 10 mil anos bem. Mas não resistia. Eu estava meio... não estava com vontade de fazer as coisas hoje e fiquei em casa. Pecou, perdeu a salvação. Isso não acontece hoje porque o nosso representante garantiu para a gente. Dá para entender? Eu posso pecar, claro, você não tem que viver uma vida de pecado, mas você pode pecar sem peso na consciência. Entenda o que eu estou falando. Com peso na consciência porque você está pecando contra Deus. Mas sem peso na consciência, que sentido? De que, meu Deus, perdi a salvação. Não. Porque o seu representante garantiu ela para você. Assim como o seu primeiro representante garantiu que você perdeu a salvação. E o segundo conquistou ela para você. Tá? Pode ser que sim, pode ser que sim. Tudo indica que um dia acabaria a aprovação de Adão. Tudo indica, mas não tem nada escrito, entende? Até porque Deus não proíbe Adão de comer a árvore da vida. Não sei se tinha fruto, ele também não fala se tinha fruto. Entendeu? Ele proíbe de comer a árvore do bem e do mal. E se ele comeu a árvore da vida? Então, aí eu vou explicar. Então, aí é uma ideia que Deus não deixa entrar mais por graça, dele não comer a árvore da vida e ter uma vida eterna de pecado. Mas eu vou entender que Deus não deixa entrar mais por juízo mesmo, para não estar mais na presença de Deus. Mas aí eu trabalho melhor isso lá em Gênesis 3. Aqui, só para nós continuarmos então, quanto ao pacto da vida, eu vou explicar o que é a tal obra já já. Então, as alianças fornecem a estrutura para nós entendermos como Deus se relaciona com a humanidade a partir de seu estado em cada pacto. Importante lembrar que Deus dá início à relação da aliança de forma livre, isto é, com base apenas em sua vontade soberana. Por que Deus estabeleceu um pacto com Adão? Porque ele quis, ponto final. Adão descumpriu o pacto. Humanidade, então, condenada ao inferno. Por que Deus estabelece um pacto da graça? Porque ele quis, ponto final. Porque ele quis. Porque ele é Deus. Deus pode querer e ponto final. E a motivação está nele. Isso que a gente precisa entender. A motivação está nele mesmo, não está na gente. Deus não precisava da gente para ser completo. A gente não completa Deus. Deus é Deus, com ou sem a gente. Mas Deus é tão gracioso que mesmo a gente, pecador,
ele ainda assim estabeleceu uma aliança na qual ele enviaria o próprio Filho para morrer por nós. Esse é o tamanho do amor de Deus. Esse é o tamanho da graça de Deus. Esse é o tamanho do quão Deus é gracioso e misericordioso para conosco. Elementos de um pacto. É que eu quero que você preste bastante atenção, porque a gente vai ver uma problemática que é levantada quanto ao pacto das obras, mas que eu quero apresentar uma resposta através desses elementos. Então, todo pacto tem duas partes. Toda aliança tem duas partes. Há acordo, condições, promessa e castigo. Então, assim, se fizer, promessa. Se você não fizer, castigo. Sacramentos, e elas são invioláveis. Ou seja, se você quebrar, você morre. Toda aliança é assim. A gente vai tratar disso com calma, mas se você prestar bem atenção, em Gênesis 15, quando Deus faz aliança com Abraão, ele põe lá, ele faz todo o elemento de aliança, ele põe os animais cortados no caminho, e a cultura da época era assim: vamos estabelecer uma aliança, Ademir. Eu vou casar meu filho com a sua filha. Vamos estabelecer uma aliança. Passava os dois naquele caminho, porque é o seguinte: quem descumprir de nós dois aqui, vai acontecer o que aconteceu com esses animais que a gente está passando aqui, vai morrer. Se você observar bem, Deus ele faz aliança com Abraão e chama o povo dele, mas só um passa no caminho, só Deus passa. Isso é bonito de entender, porque Deus está falando assim, ó, se eu pecar, Deus não erra, mas Ele está colocando, se eu errar, eu morro. Se tu errar, eu morro. Dá para entender? Ele está falando assim, ó, Abraão, estou estabelecendo uma aliança com você e seus descendentes, não só os descendentes físicos, mas os descendentes pela fé. E nós somos, em certa medida, filhos de Abraão pela fé. Está falando assim: se os seus descendentes pecarem, eu morro no lugar deles. Se eu pecar, eu morro. Eu morro. Mas Deus não peca, Deus não pode pecar. Então, mas o homem peca. Mas Deus faz então o quê? Morre no lugar do seu povo. Isso se cumpre em Cristo Jesus. Mas a gente vai ver isso com calma lá. Mas o que eu estou mostrando só é como elas são invioláveis. E que quebrar uma aliança leva à morte. É pena sumária. Morte. Não tem conversa, não tem tentativas de amenização. É morte. Certo? Dúvidas até aqui? Eu ainda não tratei, eu vou tratar primeiro o problema para depois apresentar o que é o pacto da vida. Sim. Tá. A gente vai chegar lá e ver que tem algumas condições dentro do pacto. A única diferença é que ele é meio incondicional, porque Deus estabelece a condição, mas se você quebrar a condição, eu cumpro no seu lugar. Só que você vai entender que não é para todo mundo, senão seria um universalismo, entende? Senão Deus vai salvar todo mundo e ponto final. Eu não vou, fecha a igreja aqui, já estou salvo mesmo, vamos embora. Vamos para a praia, vamos curtir a vida, fazer loucura. Não é assim que funciona. E Paulo fala isso, nem em Israel alguns não eram filhos de Abraão. Nunca foi pela carne simplesmente, sempre foi pela fé. Não adiantava nada ser israelita e abandonar o Senhor. Então, tinha condições. A gente vai ver isso com calma quando chegar nessa aliança. Meus irmãos, um problema que surge aqui, muito grande muito grande não, mas é um problema que aparece sempre tá legal, é uma aliança, é um pacto,
Mas onde aparece a palavra aliança ou pacto aqui? Onde está escrito que isso é uma aliança? Aqui dá o texto. Se achar a palavra aliança aí, você ganha um brinde. Não tem. Não tem mesmo. Então, como que se não tem a palavra aliança, como a gente sabe que é uma aliança? Ou não é uma aliança? Isso é importante, porque isso é um dos elementos de um pacto. Lembra disso aqui, ó? Todos aparecem aqui. Então, não é porque a palavra não aparece que não é um pacto. Aqui está. Embora não apareça o nome, o pacto de obras se sustenta porque Deus entrou em acordo com o homem sobre obediência, desobediência, recompensa e castigo, além de ter sacramentos, como toda aliança estabelecida por Deus. Então, ela tem tudo que uma aliança tem, só não tem o nome aliança. Deus não falou, estou estabelecendo uma aliança contigo. Deus não usou esse termo. Mas todas as alianças depois que Deus fala claramente, olha Davi, lá em 2 Samuel, por exemplo, Davi, estou estabelecendo uma aliança contigo aqui, ó. Todos os elementos que tem lá, tem aqui. Quando ele fala com Abraão, todos os elementos que tem lá, tem aqui. Quando ele fala com Noé, todos os elementos que tem lá, tem aqui. Gênesis 3, quando ele faz um novo pacto com os homens, uma nova aliança com a humanidade, todos os elementos que tem lá, tem aqui. Então, não tem um termo, mas tudo está aqui. Então é uma aliança. Então aqui, eu trouxe aqui para os irmãos, não sei se dá para enxergar o vermelho ali, o vermelho ficou meio ruim, mas está entre parênteses aí, por exemplo, as partes dessa aliança, Deus e o homem. Então é Deus falando com o homem. Essas são as partes dessa aliança. Qual que é o sacramento? Qual que é a imagem visível dessa aliança? A árvore do bem e do mal. Você olhava para a árvore do bem e do mal, todas as vezes que Eva e Adão olhassem, principalmente Adão olhasse para a árvore do bem e do mal, eles olhariam a promessa de Deus. Sabe quando você olha para a ceia e fala assim, ó, esse sangue foi derramado em favor de mim, essa carne foi morta em favor de mim, agora eu sou um com Jesus e eu sou alvo desse sacrifício de Cristo? Você olha para a ceia e vê isso. Você olha a pessoa sendo batizada aqui e você fala assim, o Espírito Santo mudou ela. Opa, nova criatura. Quando você olha a pessoa molhando a cabecinha aqui, a mesma coisa era Adão quando olhava para a árvore do bem e do mal. Ele falava assim, opa, aquela árvore ali eu não posso comer. Daquele fruto eu não posso comer. Porque Deus prometeu. Entrei em aliança com Deus, aquela árvore não. Tanto que ele vai ensinar para Eva, ó Eva, daquela árvore ali, ó, que você está vendo, nem toca, chega nem perto. Ó, fica, ó, dá uma distância disso daí. Porque é um sinal visível, é um sacramento, é um sinal visível da aliança. Qual que é o acordo? Não comerás. Olha, você não vai comer daquela árvore. Esse é o acordo. Qual que é a condição? No dia em que comerdes dela, então olha, ele está colocando uma condição. Ele não está falando, você vai comer. Não, é uma condição. Deus já sabia que ele ia comer, mas ele está colocando, no dia, se um dia, pode ser assim a tradução também, se um dia você comer dela, certamente morrerás. Aqui está o castigo só. Então olha só, falta uma coisa aqui, a promessa. Por isso que pacto da vida é um nome, porque é a promessa implícita. Ele está falando mais ou menos assim, se um dia você comer, você vai morrer. Mas e se eu não comer? Você vai continuar tendo vida. Então, por isso que o termo pacto das obras, ele está referente a o que fazer, o que não fazer, que é não comer da árvore. Então se usa o termo pacto de obras.
Eu prefiro o pacto da vida porque é a promessa. Qual que é a promessa? É ter vida. Deus não está prometendo vida eterna. Deus está prometendo vida. Aqui entra a especulação. Tudo indica que a gente tem uma ideia que em um determinado período ia acabar essa provação e Adão ia viver eternamente com o Pai, sem mais provações, sem a possibilidade de pecar. Quanto tempo? Não sei. Quantas provações? Tenho a menor ideia. A Bíblia não fala. Moisés não fala. Até porque Moisés já está falando com o povo que já sabe o resultado da história. Já sabe, olha, a gente é pecador mesmo. Então, ó, mas Deus prometeu lá que se a gente não comesse, a gente não ia morrer. Mas ele não gasta mais do que isso para ficar fazendo especulação, porque não aconteceu. Então, meus irmãos, você pode ver aí, todas as partes têm de um pacto estão aí. E ela é inviolável. Por quê? O dia que você quebrar, você morre. Está no castigo dela. O dia que você quebrar, você morreu. O dia que você quebrar, acabou para você. Não tem conversa, não tem choro. Então, por isso que a gente, apesar de não parecer o termo pacto ou aliança, a gente defende que é uma aliança. Certo? Eu acho que a tentativa maior da serpente não era nem fazer Eva pecar, era fazer Adão pecar. Só que, lembra, ela é mais astuta dos animais, até porque ela estava possuída por Satanás. Eu acho que ela entendeu que o único jeito de chegar a Adão era através da mulher. Eu acho que se ela tenta a abordagem direta com Adão, Adão escutou a promessa. Aqui não aparece que Eva estava aqui. Ela sabia, mas não aparece ela recebendo direto de Deus a aliança. Tudo indica que quem recebeu foi Adão. E Adão ensinou Eva. Então, e Adão ensina Eva já de um jeito não exatamente igual está aqui, porque Deus nunca proibiu de tocar na árvore. Mas Eva já coloca essa proibição a mais. Além disso, então Adão escutou o que Deus falou. E provavelmente para instruir Eva, ele falou, olha Eva, está vendo a árvore ali? Você não toca, você não come, você não chega perto, você pega um machado e corta aquilo ali. Estou exagerando aqui, mas ele talvez que transmitiu para Eva a coisa. Nessa transmissão já não toca, não pega, não faz nada, não chega perto daquilo ali, porque o dia que a gente comer aquilo, a gente morre. Eva então provavelmente não viu Deus falando. Adão viu. Então eu acho que Satanás, é difícil pensar com a cabeça de Satanás, mas ele sabia disso, ele viu isso. Ele sabia, ele é um espírito, né? Então ele estava na terra escutando o diálogo, provavelmente. Então ele é tentado por Deus. Então Satanás meio que escolhe quem que ele vai pegar primeiro. Eu acho que nessa não está a ver com o fato de ser homem ou ser mulher, como muitas vezes alguns levantam. Não, está com o fato de quem escutou e quem não escutou a promessa. Quem viu Deus falando e quem não viu Deus falando. Que, por exemplo, se Deus falasse com Eva, provavelmente a serpente em Adão. Mas como ele falou com Adão, provavelmente ele chegar direto em Adão, Adão sabe o que Deus falou. Não, ele ia chegar e Adão falou, olha, eu escutei do próprio Deus. Fica quietinho. Baixa a bola aí, obrigado, pode ir embora para o inferno de novo, vai com Deus. Mas
Quando chega em Eva, Eva fala assim, não, a gente não pode nem tocar, não pode tirar, não pode fazer nada perto daquela árvore. Provavelmente ela recebeu de Adão essa instrução. E aí a serpente vai trabalhando ao pouquinho isso. A gente vai ver com calma isso na aula que vem. Mas ela fala, não é bem assim. Indicando que Eva não escutou exatamente o que Deus falou. Entendeu? Tudo indica que Adão contou, Adão escutou de Deus, Adão repassou, mas a serpente está colocando assim, não, mas Adão entendeu errado. O que Adão te falou não é bem assim como Adão te falou, é assim. Aí ela fica, poxa, será que é assim mesmo? E aí ela cede à tentação. Aí pega a árvore, e aí quando ela come, entrega para o marido, eu acho que, lembra, o relacionamento deles era nu, de tudo. A confiança era assim, não tem para que duvidar 1% da mulher. É minha mulher. Ah, você pegou a árvore? Nem pensou, comeu. A gente vai ver isso com calma semana que vem, que aí a gente trabalha a cena toda da cobra chegando, de como foi a tentação, do que a cobra falou, como Eva respondeu, que tudo indica que ela foi ensinada por Adão. E nesse ensino é que Satanás encontrou as brechinhas para minar a Eva. Oi? A gente vai ver isso com calma, mas o que me parece às vezes é que Eva comeu, e como eu falei semana passada, o relacionamento deles era íntimo, assim. Olha, eu confio 160% na minha esposa. Não tem para que duvidar de nada do que ela me fala, ou me entrega, ou me faz. Então ele pegou e comeu. É inocência, é a palavra. Inocência é a palavra, porque eles eram inocentes. Eles não tinham malícia. Malícia é consequência do pecado. Só que esse pensamento assim de, olha, vou me precaver, é um pensamento que existe pós-queda. Porque até então é tudo perfeito. Quantas e quantas vezes Eva não deve ter entregado uma frutinha para Adão? E Adão falou, não, obrigado, meu amor. Essa não deu, essa ferrou com todo mundo, mas... mas a gente vai tratar com carinho semana que vem. Semana que vem a gente vai falar do pecado em si e como Moisés registra o pecado em Gênesis 3, tá bom? Desenvolvimento histórico, isso aqui é a Assembleia de Westminster. Ali é o Big Ben, o famoso relógio. E aqui eu trouxe isso porque Pacto das Obras, o termo Pacto das Obras vem de uma tradição britânica. Por esse motivo ele aparece em confissões de fé. Então, inclusive a nossa confissão de fé, da nossa igreja, a confissão de fé de Westminster, breve catecismo, o grande catecismo, catecismo maior, eles trazem esse termo, Pacto das Obras. O primeiro a usar o termo foi Dudley Finney, e ele usa o termo Foedus Operum, que é, em latim, Pacto das Obras. Por isso que vem federalismo. Natan, é aliança e do nada aparece federalismo. É porque a origem do termo em latim é Foedus. Então, aí daí surge o termo representante como o federalismo federal. Influenciado pelo seu antigo mestre Thomas Cartwright, e é justamente esse termo Foedus que deriva o termo federalismo. Esse pacto recebeu outros nomes ao longo da história. Alguns exemplos são Pacto da Natureza, Primeiro Pacto e Pacto da Vida. E esse pacto tinha como promessa principal a vida, e aqui a vida eterna. Ela falou, você vai continuar vivendo até o ponto em que você vai só viver eternamente. É ter comunhão imperdível com Deus. Então você vai vivendo até o momento em que não vai ter mais provação, não vai ter mais possibilidade de pecar, e aí você vai ter vida eterna. É a ideia implícita da promessa. Lembra? Não apareceu lá no texto, mas
Parece, opa, se um mata, o outro dá vida. E se essa vida a gente continua vivendo, em algum momento vai acabar esse monte de provação, esse monte de sofrimento. Quanto tempo? Não sei, podia demorar 1 milhão de anos de Adão sendo provado. 10 bilhões de anos, não tenho a menor ideia. 1 trilhão de anos, 5 anos, 5 minutos, não sei. Podia ser essa única provação. Se Adão resiste a essa, tem vida eterna. Podia ter mais depois, não sei. A Bíblia não fala porque Adão já caiu logo na primeira. Então, não tem como saber. Nem quanto tempo ele ficou no jardim até acontecer essa provação, também não tem como saber. Certo? Então, vamos lá. O que é o pacto da vida? Então, o que é o pacto da vida? Pacto de obras, então você vai ver, eu uso o pacto de obras, eu uso o pacto da vida, eu uso o pacto da natureza, eu vou usando, que é a mesma coisa, o primeiro pacto, a mesma coisa. Só uma coisa interessante antes, pacto da vida não é exclusivo reformado, tá? Católicos romanos já falavam em pacto da vida naquele período também. Então, tem autores católicos que enxergam esse pacto da vida. Tem autores de outras denominações evangélicas, protestantes, que enxergam também o pacto da vida. Então, não é só os reformados, não, olha, só os reformados enxergaram o pacto da vida. Não. O grande mérito dos reformados é trazer a teologia para isso. Ou seja, a teologia reformada, ela vai se chamar uma teologia aliancista, porque ela vai começar a olhar agora o mundo através das alianças. Entenda, não é só falar, existe uma aliança ali, mas deixa lá. A gente continua a nossa vida aqui. Não, é falar, existe uma aliança aqui, vem para cá. Essas alianças todas aqui, que a gente vai tratar de bastante delas aqui, vem para cá. Essas alianças é o modo como nós enxergamos a vida hoje. Isso implica em muitas coisas, inclusive, por exemplo, em batismo infantil. Por que só a nossa igreja batiza criança dentro das evangélicas? Porque a gente é aliancista, e as outras não são. Porque a gente olha e fala, Deus estabelece alianças com o seu povo. Por isso que uma dessas alianças, que é a nova aliança, você pegar todas as outras, Deus colocava as crianças do povo. Então a circuncisão, era circuncidada a criança, com 8 dias de vida estava circuncidado. Todos os outros pactos Deus colocou as crianças dentro. Por que nessa superior aliança Deus vai tirar as crianças? Porque a gente enxerga o mundo de uma maneira aliancista. Quem não enxerga assim vai falar, não, só pode ser batizado agora quem é crente, quem crê. O Antigo Testamento é o Antigo Testamento, Israel para lá, a gente agora é outra coisa. A gente não crê assim, a gente crê que a igreja é o Israel de Deus. A gente é nação de Israel, não física. Essa daí está lá na Palestina. Mas a nação espiritual do Senhor. Então, olha, na fé eu sou filho de Abraão. Na fé você é filho de Abraão. Agora, pouco importa se no sangue eu sou israelita. O que importa é a minha fé. O que vai acontecer com Israel? Você pode ver, igrejas geralmente de outros segmentos vai dar uma importância para Israel, misericórdia. Se o segundo templo aparecer, o terceiro templo aparecer lá, Israel vai ser salvo. Israel, tudo é um dispensacionalismo, a gente chama, que tudo vai acontecer em Israel primeiro, aí fica toda uma expectativa em Israel. Não, porque vai acontecer em Israel não sei o que, isso vai cumprir a promessa, e agora o fim de Jesus está voltando, e Israel vai ser salva. Calma. Aquele Israel é uma nação só. Israel de Deus somos nós, que somos do povo de Deus. Os filhos de Abraão somos nós, que temos fé no Cordeiro de Deus.
É isso que Paulo fala aos Romanos, aos Gálatas. Então, só para os irmãos entenderem como que a gente entende a aliança e a gente faz da aliança o centro da nossa teologia. E como outras igrejas também enxergaram a aliança, mas enxergaram só como uma coisinha a mais para estudar. Dá para entender a diferença? Não. Se for aquela nação, vamos todo mundo para lá, ué. Estamos fazendo o que aqui no Brasil? Não. O que vai acontecer naquele texto dos remanescentes, já que entrou no assunto, é que alguns de origem judaica vão se converter ao cristianismo. Provavelmente, só isso. Há muita discussão. Alguns falam que são os judeus já, os de origem judaica que já se converteram. Outros vão falar que vai ter um avivamento mesmo aos de origem judaica. Eles vão deixar de ser judeu. Eles vão passar a ser cristãos. Amém. É um dos sinais da volta de Cristo. Só que não é pela nação de Israel em si. Até porque o Israel de Deus é o povo de Deus. E o povo de Deus agora somos nós. Por isso que a gente não pega, por exemplo, nenhum triunfalismo no Brasil. Vamos supor. Não, o Brasil vai ser a igreja, o povo de Deus vai ser aqui no Brasil. Não vai ser não. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que vai ser a reunião dos crentes só vai ser na Nova Jerusalém. Lá no novo céu e nova terra. Então, a gente fala, acha bonito, mas não vai acontecer de 100% da população brasileira ser crente. Não vai acontecer. Não vai acontecer de 100% da população mundial ser crente. Não vai acontecer. Só vai acontecer de 100% da população de algum lugar ser crente lá no novo céu e nova terra, quando todo o povo de Deus for morar lá na Nova Jerusalém. Só lá. Agora o que está acontecendo em Jerusalém, pouco me importa. Pouco me importa, porque assim, legal, se destruírem eles lá, claro, ideologicamente você acha algumas coisas legais de lá, então você defende algumas coisas, ataca outras, mas assim, no que tange a minha fé, eles ficaram desaparecidos aí 1000 e tralalá de ano, 1900 anos. E os crentes não deixaram de ser crentes por conta disso. A gente está falando de pessoas que não viram o Estado de Israel. Calvino não viu o Estado de Israel. Os grandes teólogos do século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX não viram o Estado de Israel. A igreja, até 1948, não viu o Estado de Israel. Isso é coisa nova. E aí fica criando essas coisas loucas da cabeça, como se... Não, Israel. Calma. Aliança é com o povo de Deus. Isso que a gente precisa ter bem claro. Quem que é o povo de Deus? Quem que é o Israel de Deus? Somos nós. A aliança, então, é conosco. Para todos aqueles que creem pela fé, estão dentro da aliança que Deus estabeleceu. Não mais pelo sangue. O sangue, acabou que pode nascer em Israel, pode ser tudo e matar cristão, como Paulo fazia. Então, e Jesus rejeitou muitos dos israelitas. Você é fariseu? Jesus rejeitou. Jesus rejeitou israelita. E agora? É nação eleita. E Jesus rejeitou um monte agora. Aí cria um monte de minhoca na cabeça do povo, que aí o povo fica achando, não, porque eu vou lá para a Terra Santa, eu vou pegar o Rio Jordão, vou me batizar no Rio Jordão e eu vou ser salvo. Vai um molhinho de água lá e vai molhar, só vai passar frio. Dependendo da época do ano que você vai, está frio. Não, porque eu vou pegar o azeite de Israel. Eu vou ungir com o óleo de Israel. O Universal é muito boa nisso. Vou trazer o azeite de Israel para ungir os enfermos. Besteira, era melhor você gastar aquilo no alimento, que deve ser gostoso o azeite deles. Ia fazer muito melhor porque você pegar o soja aí do mercado. É o mesmo trabalho. Então a gente precisa entender isso.
não ficar criando essas loucuras que a gente cria muitas vezes, mas olhar para a Bíblia e entender que os pactos e as alianças feitas, agora eu estou dentro, por isso que eu sou povo de Deus, eu sou Israel de Deus. Aí continuando, a gente dá um desvio grande aqui, mas voltando para o trilho. O pacto das obras diz respeito à situação de Adão antes do lapso e seu relacionamento com Deus. Lapso é o termo técnico para pecado. Então, antes do pecado, o seu relacionamento com Deus, também chamado de pacto da vida, fazendo conexão com a promessa e não a condição, que eram as obras. Outros nomes possíveis também são aliança legal ou aliança natural. Então, algumas características do homem aqui, vamos lá. O homem estava no seu estado de inocência original. Então, lembra, Deus criou o homem bom. O homem não foi criado neutro. O homem foi criado santo. E ele escolheu contra a sua natureza, que era o pecado. Por isso que ele tinha livre-arbítrio e a gente não tem. Porque a gente já é pecador. Em certo sentido, o livre-arbítrio é restaurado quando você crê em Jesus. Porque agora você tem uma natureza santa e mesmo assim algumas vezes você escolhe o pecado ainda. O homem devia, por meio da obediência, perseverar no jardim. Então, ele devia continuar obedecendo a Deus no jardim. Então, olha só, não é só não comer do fruto, mas é obedecer a Deus em tudo. Vamos supor que o homem olha para Deus e fala, Deus, quer saber? Eu vou começar a tacar fogo no jardim que o Senhor fez. Está em pecado. Está em pecado. Mas provavelmente sem a tentação, o homem não pecaria. Mas sendo tentado, o homem poderia resistir ou não à tentação. Aqui Deus é glorificado como Criador das coisas. Manifesta menos atributos de Deus. Por exemplo, Deus não precisa mostrar da misericórdia dele com Adão. Agora Deus mostra da misericórdia. Mostra da ira dele para os homens, mostra da graça dele, já mostrou da graça aqui para Adão, mas mostra mais agora. Então, Deus mostra mais atributos, ou com mais frequência alguns dos seus atributos, por isso que glorifica mais ele assim, e é aceito pelas obras. Interessante destacar que mesmo sendo uma aliança baseada em obras, este pacto já era uma manifestação da graça divina, pois até a sua condescendência voluntária em fazer um pacto com sua criatura é uma manifestação de sua graça. Ou seja, o fato de Deus ser Deus, o homem ser homem, Deus olhar e falar assim, não, eu vou fazer um pacto lá com aqueles homens, com Adão, já mostra a graça de Deus. Deus não precisava fazer isso. Deus não... Se o homem pecasse, Deus não quisesse fazer, só matar o homem, Deus ia continuar sendo Deus do mesmo jeito. Deus, isso que a gente precisa entender, a gente às vezes acha que Deus depende da gente para ser alguma coisa. Deus não depende em nada de nós. É ao contrário a história, a gente que depende em tudo de Deus. Se você morrer, se eu morrer, se qualquer um de nós morrer, se todo mundo morrer, Deus continua sendo Deus. Você é o mais rebelde. Bacana, seja o mais rebelde. Deus vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Portanto, ele mostra a sua graça. Quando ele sendo o próprio Deus, ele fala, não, olha, vou fazer um pacto com os homens e depois eu vou enviar meu filho para morrer no lugar deles. Tamanho do Deus grandioso que se condescende aos homens por graça simplesmente. Nessa aliança das obras, Adão e Eva receberam domínio sobre a criação e Adão atuou como cabeça federal de toda a humanidade. Isso significa que todas as suas ações teriam consequências aos seus descendentes, de modo que em Adão o pecado entrou no mundo e toda a humanidade, pois ele era o nosso representante. Significa também que se Adão se mantém santo, se Adão não peca, se Adão não come daquela árvore e Adão continua firme, todos nós em Adão estaríamos salvos. Eva comeu, mas Adão não. Eva seria perdoada por conta da fidelidade do representante dela, que era Adão.
Assim como a gente é perdoado pela fidelidade do nosso representante, que é Jesus Cristo. Implicações para hoje. Então vamos lá. Para nós encerrarmos a aula, antes da gente entrar aqui, alguma dúvida? Ficou claro, então, que Deus estabeleceu uma aliança que o homem precisava obedecer. Porque se ficou claro aqui, a gente vai falar de pecado, você vai entender o tamanho da besteira que foi. O tamanho da... não tem outra palavra, tá? Eu sei que é uma palavra pesada, mas o tamanho da desgraça que é o pecado. Então, se ficou alguma dúvida, ficou bem claro no seu coração, na sua mente, que Deus estabeleceu um primeiro pacto com Adão? E que esse pacto era baseado na obediência de Adão, e que se ele comesse da árvore ele morreria, se ele não comesse ele viveria e depois viveria eternamente. Ótimo. Então, uma relação entre o Evangelho e a lei de Deus. Primeiro é que a lei não anula o Evangelho, mas o confirma, pois o propósito da lei é gerar vida. Portanto, podemos entender que o pacto das obras é bíblico e precioso para entender de forma clara o pacto da graça. Então, a gente precisa entender esse pacto para olhar para o pacto de Jesus, da graça, e falar assim, opa, eu entendo melhor agora. Agora eu consigo compreender ele mais profundamente do que ele simplesmente sem entender o primeiro pacto, porque ele existe por causa da quebra do primeiro pacto. Outra coisa, nós ainda estamos debaixo desse pacto. Natan, mas a gente agora está na nova aliança. Estamos na nova aliança, mas nós estamos na primeira aliança ainda também. Tanto é assim que você morre. Lembra qual era a condenação do primeiro pacto para quem pecasse? Morrer. Você ainda é pecador, você ainda morre. Só que agora, ao invés de ser uma morte que leva à morte eterna, você tem uma morte agora que te leva à vida eterna. Agora você acaba com o primeiro, você já faz parte das duas alianças. Só que no momento que você morre, a primeira aliança deixa de valer e você só passa a viver dentro da segunda, de modo que agora é tudo vida eterna, coisa boa, felicidade, alegria, sem choro, sem pecado, sem nada disso. E por outro lado, quem só vive na primeira aliança, quando morre, continua na primeira aliança. E aí é ira eterna, sofrimento eterno, choro e ranger de dentes eterno, lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Só que, olha que interessante, o pacto das obras, então, ele foi criado para trazer vida. Assim como a lei de Deus foi dada, Deus deu uma ordem, então aquilo era uma lei para Adão. Foi dada para trazer vida ao homem, mas por conta do pecado, ela agora torna um instrumento de condenação. Sabe por que a gente ensina a lei? Porque a gente tem que cumprir a lei ainda. Mas isso vai me levar à salvação? Não, não vai te levar à salvação, porque você não vai conseguir cumprir ela toda e você já está em pecado, mas Jesus cumpriu ela por você. Mas o meio pelo qual Deus quer que nós vivamos é o meio que Ele estabeleceu nas leis dele. Então, olha, eu tenho que ser santo. Como que eu faço para ser santo? Obedecendo às leis de Deus. Então eu não posso roubar? Não pode roubar. Eu roubar é errado? É errado. Isso é importante porque algumas igrejas defendem outra coisa e cria anomalias que a gente não entende de primeiro momento, mas que são consequências diretas dessas anomalias. Por exemplo, Rio de Janeiro. Você entrar na favela do Rio dominada pelo tráfico, você pode abrir igreja evangélica a rodo, à torta e à direita. Eles bancam, eles financiam a construção da igreja, som, tudo. Agora, se você abrir outras denominações, você já sofre represália pelo tráfico de drogas. Dá para entender a loucura? Quer falar, não, olha, Deus te aceita de qualquer jeito.
O sujeito agora está falando, Deus me aceita de qualquer jeito, então abre a igreja evangélica aí que está aceitando a gente de qualquer jeito. A lei de Deus ficou para trás? Larga a lei de Deus para lá. Agora nós matamos, nós roubamos, nós fazemos contravenção, nós traficamos, nós fazemos tudo de errado. Mas, não, a igreja ali, o pastor orar pela gente, está abençoado. Isso é loucura. Isso é loucura. Eu tenho irmãos que estavam comigo no curso que falaram que uma vez, numa troca de tiros, a polícia, uma das balas caiu no telhado da igreja, furou a igreja, assim, furou a igreja. A bala caiu na igreja. Que aí, o tráfico foi procurar o pastor para pagar o reparo trocou o telhado da igreja. Outra vez que o rapaz entrou na igreja para roubar o som da igreja. Não roubou nada, saiu, mas o pastor foi procurar o tráfico. Aí chegou nos ouvidos lá, o pastor não, os irmãos chegaram, foram comentando, chegou no dono lá do morro lá, procurou o pastor, falou, pastor, é o seguinte, pegamos o cara, demos uma surra no cara, o que você quer que a gente faça? Isso não existe. Quer dizer, isso existe lá no Rio de Janeiro. Isso é consequência de igrejas que não entendem essas alianças que Deus estabeleceu. Porque elas vão falar assim, olha, Antigo Testamento é Antigo Testamento. O que importa agora é X. Ou ao contrário, vai querer ser Israel aqui no Brasil. E aí aceita qualquer coisa. Então a gente tem que ter uma visão bem clara do que é o que é. Do que é cada coisa. Como lidar com cada coisa. Para que aberrações dessas não aconteçam no nosso meio. E Jesus cumpriu o pacto das obras, com as consequências do pecado de Adão, para garantir a nossa salvação pela graça. Ou seja, Adão veio para cumprir no 0 a 0 ali. Vamos supor, 1 a 0 a favor para ele era santo, sem consequência nenhuma, o mundo todo santo, tudo muito bom, Adão muito bom, ele só precisava obedecer. Jesus vem para cumprir esse pacto que Adão não cumpriu. Por isso que ele é o segundo Adão. Ele cumpre esse pacto, só que agora com toda a humilhação do pecado, com todas as consequências do pecado, com tudo que o pecado traz de ruim para o mundo. Só que ele não pecou, ele cumpriu perfeitamente. Mas então ele é humilhado, ele sofre uma humilhação, uma obediência passiva e uma obediência ativa, que é ele se submete a toda a lei do Senhor. Ele se submete a toda a humilhação que o pecado traz para garantir a nossa salvação. Então, a gente é salvo ainda porque Jesus cumpriu o pacto das obras. Por que Jesus morreu se ele cumpriu o pacto das obras? Porque Paulo vai falar isso, que ele se fez pecado em favor de nós. Ele se fez pecado, por isso que ele morreu. Em favor de nós. Ou seja, a nossa salvação é baseada sim em obras. Só que não as nossas, mas a de Jesus. Para a gente é pela graça, porque não tem nada que a gente faça. Mas alguém conquistou. A questão é que eu e você não conseguimos conquistar. Mas Jesus conseguiu, Jesus conquistou. E Ele agora, pelos méritos dEle, pela obra dEle, Ele nos transmite essa salvação de maneira graciosa, sem que a gente precise pagar por nada disso. Certo, meus irmãos? Vamos lá. Momento de saque da nossa aula. Se você tem alguma sugestão, quer auxiliar esse professor com algum conteúdo, ou tem algum comentário, essa é a sua hora. Semana que vem nós falaremos sobre o pecado. Certo?
E a gente vai tratar melhor como foi a tentação, como foi a queda, as consequências da queda. E aí eu vou tratar, lembra que eu tratei semana passada do Éden como local de adoração? Daqui 15 dias eu vou tratar por que Deus expulsa o homem do jardim, de uma maneira mais calma, tranquila, para a gente entender como que hoje o homem não pode chegar a Deus por livre e espontânea vontade. Isso a gente trata semana que vem e na outra semana. Dúvidas? Ficou bem claro então o pacto das obras, o que é, como foi, o que aconteceu, que é um pacto de fato, que Deus estabeleceu essa aliança com Adão, baseado na obediência, tudo tranquilo? Oi? Graças a Deus por isso. Se ninguém tem dúvida, então vamos orar. Pedir para a Flávia nos conduzir a Deus numa oração.